Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. E acredito que depois que você lê esses versículos, você vai entender como esses pregadores são oportunistas, são exploradores, são mercenários, são enganadores, são lobos. É isso mesmo. Depois que a gente lê esses versículos aqui. Leia estes versículos e parem de sustentar esses pregadores malandros e preguiçosos. Eu te convido a ler 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo do 6 ao 15. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo do 6 ao 15. Eu vou ler para você no texto da Nova Versão Transformadora NA. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Versículo 7. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês. Ociosos é ficar sem fazer nada. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Eu vou ler esse versículo de novo, versículo 8. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Versículo 9. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentasse, queríamos lhes dar o exemplo. 10. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. 11. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. 12. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Então, olha aqui, alguns versículos que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 6. Conforme essas passagens, esses ditos pregadores, esses mercenários, porque tem alguns que ainda trabalham, tem uns que trabalham de dia e à noite, mas chegando à noite, eles passam envelope, eles têm campanha, eles têm propósito, tá? E tem dízimo, a maioria deles, mesmo eles trabalhando de dia nos seus serviços, alguma coisa, ainda à noite eles pedem o dízimo, tá? Porque diz que é bíblico. E o dízimo é para obras de Deus, o dízimo era para a manutenção do templo. Tudo mentira. O último templo dedicado a Deus, ele foi derrubado há quase 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, durante o dia do Senhor. Então Paulo aqui estava falando que os pregadores ali, que realmente tinham os dons, e eles estavam a serviço desses dons, que é o Espírito de Deus, para anunciar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, ou seja, o Evangelho. Eles tinham até o direito de comer às custas dos outros irmãos, mas eles não faziam isso para não dar mau exemplo. Eles trabalhavam. Paulo era um fabricante de tendas, né? E os demais irmãos trabalhavam, procuravam fazer alguma coisa. Não são como esses lobos, como esses mercenários que estão aí, dentro dos seus gabinetes pastorais, dentro dos seus gabinetes papais, achando que são deuses, tratando as pessoas como seus servos, seus empregados, seus escravos, e vivendo como um bom vivant, vivendo no ar-condicionado, viajando para os Estados Unidos, para a Europa. Vou lá para visitar as igrejas que estão lá nos Estados Unidos, na Flórida, no Chicago. Vou lá na França ver como está lá. Tudo cão guloso. Todos mercenários. Primeiro, o Evangelho, Colossenses 1, 23, o próprio Paulo diz que naqueles dias, nos dias que Paulo estava vivo, o Evangelho, o anúncio das boas notícias, já tinha sido pregada para todos.
Romanos capítulo 10, versículo 18, quem precisava ouvir o evangelho tinha ouvido naquela época, porque foi anunciado até os confins da terra. E o reino de Cristo foi estabelecido durante o dia do Senhor, entre o ano 66 e a metade do ano 70. Apocalipse 11, 15 ao 17, foi cumprido o reino de Deus. O evangelho foi cumprido. O último templo que os judeus acreditavam que era de Deus, mas que Deus nunca considerou aquilo, o último templo terreno existiu até o ano 70 DC, quando ele caiu, quando ele foi aniquilado dentro dos muros de Jerusalém, durante o dia do Senhor, durante Apocalipse 1:10. E conforme está lá em Neemias capítulo 10, as ofertas que as pessoas entregavam no templo, os impostos do templo, conforme as leis de Moisés, eram para a manutenção daquele templo que estava de pé. E era um mandamento da lei. Mas a lei de Moisés, Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Então, se o fim da lei foi Cristo, até se o templo existisse hoje, não haveria mais a necessidade de ninguém levar qualquer coisa lá. Por quê? Porque não existe mais lei. A lei de Moisés acabou. Então você poderia até ajudar em alguma coisa, vamos dizer, se o templo espiritual de Deus, se o terceiro templo, que está em Apocalipse 21:3, não tivesse sido estabelecido, até tudo bem. Você levaria lá uma contribuição, uma ajuda para aquilo lá. Mas a lei teve seu fim, e o templo, o último templo, caiu. Então, conforme ao templo, conforme a pregar o evangelho, é tudo mentira, tudo fanfarrice. Vai fazer 2000 anos que tudo isso acabou. Então essa pedição de dinheiro desgraçada desses ladrões, desses mercenários, é para o conforto deles. Então você que dá dinheiro nessas chamadas igrejas, você tem que ler essas passagens e você tem que assimilar, você tem que pegar essa passagem e trazer para o seu entendimento e praticar e viver isso. Assim como eles mandam você viver a fé, viver por fé, você tem que viver também das palavras, desse entendimento. Quando eles pedirem dinheiro para você, você fala, não, tô fora desse arraial, tô fora dessa arapuca, tô fora dessa prisão, tô fora dessa escravidão. Não aceite de forma nenhuma dar dinheiro para esses mercenários, porque aqui mesmo Paulo falou nos dias dele, porque falou aqui assim, ó, no versículo 10, quem ainda estávamos com você, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, que não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Eles ficam bisbilhotando, eles mandam aquelas irmãzinhas fofoqueiras ir lá tomar chazinho na casa das irmãs, manda aquele auxiliarzinho fofoqueiro ir na casa dos irmãos, e aí fica ali por algum tempo, capturando, escutando todas as coisas ruins que está dentro daquela casa lá, chega lá pro cão guloso e fala, ó, fulano tá assim. Quando é na hora da reunião, o que fez? Aí eles começam a opinar, a dar palpite na vida das pessoas. Eles até são meio discretos. Eles não falam lá, ó, o Cláudio tá daquele jeito. Não, eles falam, ó, tem irmão aqui que tá nessa situação, o Espírito Santo está me falando. Mentira! O Espírito Santo que falou, o que disse a eles, foi a irmã fofoqueira e foi os irmãozinhos fofoqueiros, bisbilhoteiros, que foi na casa das pessoas, escutou e depois trouxe para dentro da gaiola deles. Então, meu irmão e minha irmã, leia esses versículos e parem de sustentar esses pregadores malandros e preguiçosos. Deixo com você essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esqueça, ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.